Olá, meu povo! Sejam mais uma vez bem-vindos a uma aula de História do Ensino Fundamental, dessa vez do 7º ano. Eu sou o professor Ananias Carvalho, estarei com vocês hoje para ministrar uma atividade interativa. É a oportunidade que a gente está tendo, que a gente vai ter de colocar em prática o que a gente aprendeu na última aula. Vamos lá, gente? Vamos ver qual é o tema da nossa atividade de hoje. O tema é o seguinte: África de todos nós. Vamos lá, gente. A gente vai ter algumas questões que a gente vai repassar para vocês e eu gostaria muito de pedir que vocês interagissem através do nosso chat do aplicativo Aula em Casa. Se você ainda não baixou, baixe. Deve ter provavelmente na sua loja do seu smartphone. Vocês vão baixar e vão interagir com a gente através desse chat do aplicativo. Vamos lá, gente. Primeira questão de atividade de hoje. Primeira questão na tela para a gente. Vamos ler com calma. O Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais de resistência criado pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Aqui vocês vão ter 5 alternativas. Lembrando que esse foi um conteúdo trabalhado na aula anterior. Vocês vão ler a questão, vão ler as alternativas e vão marcar aquela que vocês acham que mais se adequa com a pergunta. Ok, gente? Agora é um tempo de vocês vão ter um tempinho para pensar, para ler, reler, responder no aplicativo. Daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa interatividade. Ok, gente? Agora é com vocês. Estamos de volta para responder a atividade, a primeira questão. Eu espero que vocês tenham tido tempo de relembrar a última aula. Vamos agora revisar a primeira questão no quadro, na tela.
A pergunta é a seguinte: o Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais de resistência criado pelos africanos escravizados no Brasil. A questão pede para a gente assinalar a alternativa que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Cinco opções, para a gente ler e refletir qual é a opção correta a se marcar. Letra A, Serra da Mantiqueira. Letra B, Serra do Mar. Letra C, Serra da Barriga. Letra D, Serra da Canastra, E letra E, Serra de Pirineus. Vamos lá ver o que vocês responderam para a gente no chat do aplicativo. Vamos ver o que responderam. Aqui a Égida Mafra respondeu letra C. O Simael respondeu letra C também. A maioria de vocês, a grande maioria, está respondendo a letra C. Está apostando na letra C. Daqui a pouco a gente vai ver se realmente é a alternativa que condiz com a resposta correta. A maioria aqui, o Josué também está marcando letra C. O Felipe está marcando letra D. Será que o Felipe acertou ou não? Ou será que a maioria acertou? Vamos agora ver o gabarito da questão. Vamos ver se vocês acertaram. O gabarito diz o seguinte para a gente, que a alternativa correta é a letra C. Serra da Barriga, que atualmente localiza-se no estado de Alagoas. A Serra da Barriga é onde foi localizado o Quilombo dos Palmares, conhecido por ser o mais célebre dos núcleos quilombolas presente na história do Brasil, o mais célebre, o mais famoso deles. Inclusive foi desmantelado por um bandeirante conhecido como fugiu da memória aqui, daqui a pouco a gente vai relembrar, gente, só um momento. Vamos lá, gente, agora para a segunda questão, para que a gente possa refletir. A segunda questão tem um texto para a gente. Adiante, por favor, adiante. A segunda questão tem um texto, vai estar para vocês lerem e refletirem em cima do texto. Daqui a pouco a gente vai voltar para responder qual é a alternativa que mais se adequa à segunda questão. Ok, gente? Agora é o tempo de vocês.
Estamos de volta para responder agora a segunda questão e ler um pouquinho da resposta que vocês estão mandando para a gente no chat. Vamos lá relembrar a segunda questão na tela para a gente ler um pouquinho, que diz basicamente o seguinte para a gente. Leitura. A prosperidade e a capacidade de organização desses imensos quilombos representava uma séria ameaça, preste atenção, uma séria ameaça para a ordem escravocrata vigente. Não por acaso, vários governos que controlaram a região organizaram expedições que tinham como objetivo estabelecer a destruição deles. Contudo, os quilombolas resistiram de maneira eficaz e, ao longo de 80 anos, conseguiram derrotar aproximadamente 30 expedições militares organizadas com este mesmo objetivo. Em cima do texto, a pergunta diz o seguinte para a gente. O trecho acima se refere à resistência dos africanos escravizados em qual dos quilombos existentes no Brasil? 5 opções mais uma vez para a gente responder. Opção A, Comunidade Quilombola Calunga, Goiás. Opção B, Quilombo de Ambrósio, Minas Gerais. Opção C, Quilombo dos Palmares, Alagoas. Opção D, Quilombo de Campo Grande, Mato Grosso, Minas Gerais, perdão. E letra E, Quilombo Sapucaí, em São Paulo. Vamos ver o que vocês respondem para a gente aqui no chat. O Tiago Gildo está respondendo a letra C. A Emily Cavalcante também respondendo a letra C. Gente, a maioria de vocês aqui estão respondendo a letra C. A Débora Correia, da escola Pedro Silvestre, de Manaus, também respondeu a letra C. Estou achando interessante a participação de vocês e a interação de vocês conosco. Isso me deixa muito feliz e eu fico muito grato pela interação de vocês. Vamos lá, gente, vamos ver qual é a resposta correta dessa questão. A resposta correta é a opção letra C, gente. Quilombo dos Palmares. O texto acima relatou basicamente como é que foi as expedições para destruir esse quilombo que durante muito tempo representou uma grande ameaça à chamada ordem escravocrata. Por quê, gente? Porque uma vez que esse quilombo permanecesse de pé, digamos assim, era uma forma de incentivo para que outros escravos fugissem e formassem novos núcleos populacionais, novos quilombos. Então o governo viu a necessidade de desmantelar esse quilombo justamente para servir como um exemplo a não ser seguido por outros escravizados. Ok, gente? Vamos lá agora para a terceira questão. Vamos ler um pouquinho essa terceira questão. Vou dar um tempinho para vocês e vocês vão ter a oportunidade de responder no chat para a gente interagir um pouquinho aqui. Segunda questão diz o seguinte para a gente, Terceira questão. É uma questão extraída de um vestibular que diz o seguinte: sobre os quilombolas no Brasil colonial, é correto afirmar que... Mais uma vez vocês vão ter 5 alternativas, vão ler e reler e vão marcar a alternativa que vocês acham a que mais se enquadra com a pergunta, ok, gente? Agora eu terei um tempo de vocês para refletir um pouquinho e daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta dessa questão, ok, gente? Agora é com vocês.
Estamos de volta, dessa vez para responder mais uma questão, a terceira da aula de hoje, nossa atividade interativa, perdão. Vamos lá, gente, vamos relembrar a terceira questão para a gente responder no chat. A terceira questão diz o seguinte para a gente: sobre os quilombos no Brasil colonial, é correto afirmar que... Opção A: formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo um convívio entre populações de escravas africanas e indígenas, tendo como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas. Opção B: os quilombolas dependiam da permissão dos senhores das propriedades próximas para transitar pelas cidades circunvizinhas, bem como para comercializar os produtos de suas terras. Opção C: todos os quilombos possuíam um exército próprio, de modo a proteger suas terras contra o avanço de inimigos, assim como uma complexa organização social. Opção D: as maiores populações quilombolas do Brasil formaram-se nas regiões de maior produção monocultura de exportação, como os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vamos lá ver, gente, qual é a alternativa correta. É a opção A, gente. É correto afirmar que formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo um convívio entre populações escravas africanas e indígenas, tendo como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas. Gente, os quilombos foram os núcleos populacionais que mais se destacaram na resistência negra contra a escravidão branca, escravidão no Brasil. É interessante que a gente tenha em mente que esses grupos populacionais conviviam com outros grupos, como os indígenas, por exemplo, e existia uma rede múltipla de relacionamentos para fortalecer ainda mais e cada vez mais esses núcleos contra ameaças que poderiam vir de senhores de escravo que constantemente estavam excursando para tentar destruir esses quilombos. Ok, gente? Agora vamos para a quarta e última questão, para a gente refletir um pouquinho e finalizar a aula de hoje da nossa atividade interativa. A quarta questão diz o seguinte para a gente. Vamos lá, gente? Quarta questão é uma questão de vestibular da FUVEST. Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Tá aqui, gente. Esse é o nome que eu queria lembrar. Domingos Jorge Velho, conhecido como bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares. Foi encarregado pelo governo metropolitano de destruir o Quilombo dos Palmares. E se deu por quê? Opções aqui alternativas para vocês lerem, refletirem. Daqui a pouco a gente vai voltar para debater e discutir um pouquinho essa questão, a resposta da questão, e ver o que vocês estão respondendo na interatividade, ok, gente? Tempo de vocês agora é com vocês.
Estamos de volta para responder essa atividade, a quarta e última questão da aula de hoje. Vamos reler um pouquinho a atividade para ver se a gente consegue assimilar ainda mais esse conteúdo. Vamos lá, gente, a questão no quadro, na tela. Diz o seguinte para a gente: FUVEST, 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, de novo, o nome que o professor esqueceu agora há pouco, para mostrar que o professor também esquece, também tem falha de memória. Esse bandeirante foi encarregado pelo governo metropolitano de destruir o Quilombo dos Palmares. Há alternativas para a gente refletir um pouquinho e ver qual é a correta. Letra A: os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrado no Nordeste, queriam aí estabelecer ponto de comércio sendo impedido pelos quilombos. Essa é uma das justificativas, segundo a questão, para que o Domingos Jorge Velho destruísse o quilombo. Vamos lá, gente? Opção B diz o seguinte: os paulistas tinham prática de perseguição de índios, as quais, aliados aos negros do Palmares, ameaçavam o governo com um movimento milenarista. Opção C diz o seguinte para a gente: o quilombo desestabilizava o grande contingente de escravos existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Olha só, gente, o que essa alternativa diz para a gente. Será que essa é a alternativa correta? E a opção D diz o seguinte para a gente: os senhores de engenho temiam que quilombolas, que haviam extraído brancos e mestiços pobres, organizassem um movimento de independência da colônia. E por último, a opção E diz o seguinte para a gente: os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam colonos a revoltas contra a metrópole, visando trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. Vamos agora verificar qual é a alternativa que vocês estão colocando no chat como a alternativa correta. A maioria de vocês aqui está colocando a letra D. A Emily Cavalcante, letra D. O José Roberto, também letra D. O Daniel colocando letra C. Vamos ver qual é a alternativa que mais corresponde com a alternativa correta. Vamos lá, gente. Seria a alternativa C. Olha só, gente. Vamos refletir em cima dessa resposta para a gente assimilar ainda mais o conteúdo. O que fala para a gente? O quilombo desestabilizava o grande contingente de escravos existente no Nordeste. Que quilombo é esse, gente? O Quilombo dos Palmares. Ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Então, os senhores do engenho viram que esse quilombo estava desestabilizando a sua produção de açúcar. Então, empreitaram várias jornadas para destruir esse quilombo, até que uma liderado pelo... De novo, gente, fugiu a memória do professor. Vamos lá, gente. Como é que é o nome o Domingos Jorge Velho? De novo, Domingos Jorge Velho. Vamos lá assimilar na cabecinha de vocês do professor. Domingos Jorge Velho é o nome do bandeirante que conseguiu destruir o quilombo mais célebre da história brasileira, que é o Quilombo dos Palmares. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo da aula de hoje, da aula anterior. E mais uma vez, gente, pedindo, baixe um caderno digital, estude da melhor maneira possível. Na próxima aula a gente vai estar aqui novamente com outro conteúdo para que a gente possa assimilar mais e mais e dessa vez conseguir compreender um pouco da nossa história, ok, gente? Por hoje é só, fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.